Bom, vamos lá, pessoal. Então, a gente vai falar um pouco, eu vou falar aqui para vocês sobre o método 15x. O pessoal está tendo bastante curiosidade, querendo informação sobre o método. Tá? O método que a gente vai lançar aí um workshop, onde eu vou estar ensinando um dos setups que eu vou estar ensinando nesse workshop. Primeira aula, dia 4/10, segunda, dia 6/10, terceira, 7/10 e quarta aula, 11/10. Já deixa agendado aí, mas para quem acompanha nosso Instagram ali, @unitraderbr, a gente vai estar passando ali também os dias ali, os horários ali para montar os links para vocês não estarem esquecendo. Bom, primeiro, o porquê do método, né? O porquê do método 15x, né? Vocês já ouviram falar do método Time Flow, né? De US Open, padrões harmônicos, vários métodos, né? Que eu venho trabalhando. Pessoal, são 20 anos de mercado financeiro. 20 anos de mercado financeiro, você tem que desenvolver um arsenal. É a mesma coisa, né? Eu gosto de fazer analogia com a área esportiva. É a mesma coisa. Pô, o cara tá 20 anos lutando, treinando a arte marcial e ele só sabe um golpe eficiente, um golpe eficaz. Não, cara, né? Algum problema ele tem que desenvolver, com o passar do tempo, ele tem que desenvolver outros golpes potentes também, né? Então ele tem que desenvolver 2, 3, com a mão, pé, com o joelho. Então ele vai desenvolvendo. Por quê? Porque vão ser adversários diferentes que ele vai ter que enfrentar. Então, às vezes, aquele método que ele já tem não vai servir, ele vai ter que ter um outro, ele tem que ter um arsenal. Eu falo assim, temos que ter um arsenal. E o mercado é mais ou menos isso. O mercado tem momento que ele está de uma forma X, tem momento que ele está de uma forma Y, e assim ele vai mudando constantemente. Eu trabalhei por quase 20 anos dentro de empresas, com consultoria, buscando produtividade, mais eficiência para essas empresas. O que é produtividade, para vocês terem, para quem não tem o conceito de produtividade? É fazer mais com menos. Então, em uma empresa, qual era o meu trabalho? Eu tinha que chegar nessa empresa, fazer essa empresa produzir mais com menos recursos e com a melhor qualidade, porque não adianta você querer produzir mais com menos e reduzir a qualidade. Você tem que, no mínimo, manter a mesma qualidade, mas de preferência melhorar essa qualidade. Então, dentro da empresa, você tem que reduzir recurso humano, reduzir equipamento, reduzir energia, consumo, ou seja, você tem que produzir mais com menos. Esse é o conceito de produtividade, diferente de produção, né? Aumentar a produção é fácil, é só colocar mais pessoas, comprar mais equipamentos, é fácil. Então, o meu trabalho era aumentar a produtividade. E esse conceito eu trouxe para a minha realidade no mercado financeiro depois de um tempo, né? Depois de um tempo, eu até fui uma ajuda da minha esposa, ela falou, poxa, por que você não tá? No momento que eu estava apanhando um pouco, eu estava patinando, na verdade. E ela falou, o que você fazia? Não dá certo no mercado? Eu falei, não, claro que não. Eu mexia com equipamento, com máquina, com pessoas ali, né? É modo operacional, método operacional. Cara, não tem nada a ver. Mas aí eu parei para pensar, falei, cara, claro que tem. Produtividade se aplica em tudo, né? Claro, pô. Aí eu comecei, né, a fazer o apontamento do que eu poderia melhorar em produtividade, melhorar resultado e mais eficiência. O que é mais eficiência? Você ficar menos tempo na frente do computador, estratégias mais eficientes, mais eficazes, um maior percentual de acerto. Então, isso é produtividade. Então, cara, quando deu esse insight, foi a grande virada que eu falo de chave para minha consistência no mercado financeiro. Quando eu comecei a aplicar esse conceito de produtividade nas minhas operações, né, para desenvolver como trader. Então, foi ali um ponto crucial. E isso, né, essa busca, essa necessidade dessa busca para passar isso, ensinar isso, me desenvolveu muito, muito, né? O exemplo foi de 2017, quando eu lancei o método Time Flow. A minha curva de evolução, de consistência, de ganho no mercado financeiro foi fora do comum comparado com os outros períodos. Por quê? Porque ali eu me comprometi com um projeto, com alunos, né? Que era o projeto TAP, o Meta Time Flow, e eu tinha que apresentar algo. Então, aquilo eu tive que buscar tornar mais eficiente os métodos, mais simples, mais prático. Então, essa busca constante por métodos mais simples e eficazes, eu cheguei no 15x. Tá? E o que é o método 15x, pessoal? Ele é um método baseado em setups de operações rápidas, né? Basicamente, o scalp. Porque o scalp, o que é a diferença? São operações rápidas, às vezes leva segundos, 5 segundos, 1 minuto, né? Cara, operações dentro desse padrão de tempo nós consideramos como um scalp.
Acima disso, 10 minutos, 20 minutos, já é um intraday, um day trade. Tá joia? Então, scalp são operações mais rápidas. Que aproveita, né? Então é um método que ele é baseado em operações rápidas, né? De segundos, no máximo minutos, e ele aqui aproveita a volatilidade e a força direcional do preço em um determinado momento de um ativo. Tá joia? Então, o método 15x é isso. Ele é baseado, então, em setups de operações de scalp, operações rápidas, que aproveita a volatilidade e força, né, de preço, de direção do preço do mercado em um determinado momento. Por que operações de scalp? Aí vocês podem me perguntar, Alexandre, mas o pessoal fala muito mal de day trade, fala muito mal de... Se fala de day trade, imagine de scalp, porque o scalp ele é uma evolução, é um pouco mais, né, do que o day trade. Eu já passei por todos os métodos, né, e o meu perfil operacional é day trade. Não adianta, eu não consigo operar mais a longo prazo, ficar posicionado, nem perfil, tá, pessoas? Tem pessoas que vai se adequar muito bem, por exemplo, operar 4 horas e buscar um swing trade, ficar posicionado 1, 2, 3 dias buscando operações mais longas. Não é o meu caso, né? Eu não tenho perfil psicológico e eu vou falar aqui as características. Vamos começar pelo pior, pelas desvantagens. A desvantagem de operar scalp ou day trade é a ansiedade, né? A ansiedade, ela gera aumento de adrenalina. Nada nos extremos, né, é bom. Então, a falta de adrenalina é ruim no momento de você operar e o excesso também vai te travar, né? É a mesma coisa na luta. Na luta, se tiver uma descarga de adrenalina, você trava. Você não consegue desenvolver tudo aquilo que você treinou, você não consegue fazer tudo aquilo que você treinou, todos os movimentos que você treinou. Então, o excesso é prejudicial. Mas já vamos com a solução. Qual que é a solução para isso, Alexandre? Para essa ansiedade, trabalhar essa ansiedade, esse excesso de adrenalina. Primeiro, você tem que ter uma estratégia matematicamente positiva, que é a proposta do método 15x, com regras bem definidas. O que essas regras bem definidas? Cara, às vezes tem setups que ficam um pouco na subjetividade. Cara, será que eu entro aqui? Se a gente pegar 10 pessoas e ensinar um método que existe essa subjetividade, uns vão entrar, outros não vão entrar. Por quê? Porque existe um tipo de subjetividade. No momento que você tira a subjetividade, você cria regras bem definidas. Cara, aconteceu isso, é para entrar. Aconteceu isso, X não é para entrar. Então você tem regras definidas, regras objetivas. Então você já começa a trabalhar uma estratégia matematicamente positiva, com regras bem definidas, você já consegue, consequentemente, melhorar a ansiedade. Tá joia? E um terceiro ponto importante, que aí fecha o pacote para você trabalhar com a questão da ansiedade, é achar a tua zona de conforto, que foi uma das grandes viradas que eu tive. O que é essa zona de conforto? Cara, é a alavancagem que você vai utilizar. Quando eu fiz esse estudo, esse trabalho, para resolver esse problema meu, eu fiz o seguinte: quantas operações eu posso errar de formas consecutivas e o máximo que eu vou perder? Pô, cara, se eu perder 10 operações consecutivas, estopei, 10 vezes consecutivas, eu utilizando X% do meu capital, então esse montante de 10 vezes vai gerar um X%, eu ainda tenho controle psicológico, mental, né, sobre físico também, né, para que eu continue no jogo, que eu continue, que não vai me abalar psicologicamente. Então, identificar essa zona de conforto é primordial, tá? Eu coloquei por último aqui, mas eu acho que pode ser em primeiro ali, mas assim, você tem que ter uma estratégia matematicamente positiva, regras bem definidas, uma zona de conforto. Então, o método 15x, ele já se baseia nisso. Essa é uma das vantagens também do método. Vamos a outra desvantagem, pessoal. Overtrade. O que é overtrade? É você operar muito, de forma demasiada, sentar e ficar operando, a necessidade de estar, né, abrindo ordens, né, fechando ordem. Cara, existe um grande problema da maioria dos iniciantes. Com o tempo, eu tive essa necessidade também, tá? Não foi, acho que de uma forma tão crônica como eu vejo hoje nas pessoas, mas eu passei por isso também, né? A vontade, pô, aquela adrenalina de ver a operação ali, movimentando o preço, movimentando, está posicionado. Depois de um tempo que você ganha experiência, cara, você não tem mais essa necessidade. Se você tiver ficar uma semana sem operar por algum motivo, aquilo não vai te abalar. E como você sabe se tem overtrade? Cara, se o dia que você não consegue operar,
você fica estressado, você fica pensando, tudo que você está fazendo, você está, tô perdendo a operação do mercado, é hoje que eu ia ganhar dinheiro, é hoje que... Cara, então isso é um sinal de overtrade, tá joia? Qual que é a solução disso e que eu identifiquei para o método 15X? Definir um número X de operações diárias e vai seguir aquilo, tá? Porque todo o teste, o desenvolvimento que eu fiz é baseado nisso. Você vai fazer uma única operação. Alexandre, eu posso fazer 2? Pode, mas existe uma janela de horário. Cara, mas se mostrou muito eficiente e um ótimo resultado operando uma vez só por dia, tá joia? Falamos das desvantagens, vamos agora às vantagens, tá joia? Bom, primeiro, resultado rápido. Cara, não tem, acho que, satisfação maior do que você, como foi feito hoje. Deixa eu até ver aqui quanto 1 minuto e 20 durou a operação hoje. Cara, não tem satisfação maior do que você, cara, fazer o seu trabalho de casa, o dever de casa ali e não ter mais compromisso, não ter mais ficar pensando, puta, eu tô com a operação em aberto lá, vou almoçar agora pensando, puta, será que a operação tá indo a favor, tá contra? Aí o peão fica pegando no celular lá, fica olhando o celular para ver se a operação tá indo. Cara, aí qualidade de vida zero. Se você busca o mercado financeiro para ter uma qualidade de vida, qualidade de vida que você vai ter. Você não consegue dormir direito, você está pensando se a operação está indo a favor ou está contra. O cara acorda de madrugada para ir ver a operação. Então, cara, resultados rápidos. Ou foi ou não foi. E se sustopou também, né, que faz parte, não acerta 100% das vezes, é matematicamente positiva. No final de um bloco de operações, você vai ter lucro, porém, dentro desse lucro você tem as perdas também que está calculada, dentro do gerenciamento de risco que eu vou ensinar. Tá? Fez parte, tá dentro do gerenciamento de risco. Acabou, pronto, é dentro da sua zona de conforto que você aceita perder, vai fazer o que você tem que fazer no resto do dia. Tá? Então, a tranquilidade que você tem no resto do dia, cara, isso não tem dinheiro que compra. Não tem outro método, outra estratégia dentro que eu consigo identificar. Tá? Um swing, um position ou uma acumulação. Evolução do método. Vamos falar sobre a evolução do método. Então, eu comecei, até fizeram a pergunta aí do S-Open, né? Se tinha acabado. Não. O S-Open eram 4 setups, mas não tinha regras. Olha só, ele não tinha muitas regras bem definidas, tanto da entrada quanto do gerenciamento de risco. O que eu fiz? Eu aperfeiçoei essas regras, tanto de entradas quanto do gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco ficou muito, muito mais eficiente e desenvolvi mais alguns setups. Eram 4, eu desenvolvi mais 2, mais 1, 3, então são 7 setups. Tá joia? Um deles, que foi o que eu desenvolvi para o meu filho, e dei uma aperfeiçoada nele também. Meu filho ele tem 10 anos, e aí ele queria começar a operar, e acabei desenvolvendo esse setup mais fácil, mais simples, né? Que até uma criança de 10 anos, a primeira vez que eu expliquei para ele, ele aprendeu, tá? Esse setup que eu vou estar passando no workshop, tá joia? Faz parte do método. Então, são 7 setups. Um deles eu vou estar passando, então, no workshop. Outra pergunta que o pessoal faz: por que índices americanos, tá? Eu estudei, né, vários índices, vários ativos, né, com setups que eu vinha estudando, que eu vinha desenvolvendo, e os índices americanos, devido ao horário também, porque é um horário que eu estou ativo. Então, por exemplo, existem alguns índices, o DAX, ele existe uma boa volatilidade, 4, 5 horas da manhã, abertura do mercado europeu, abertura do mercado de Londres, existe uma boa volatilidade. Porém, por questão de qualidade de vida, eu não vou acordar esse horário, eu não acordo. Desenvolvi no passado um setup, né, de rompimento, que eu até cheguei a fazer alguns testes, mas, cara, eu vi que sacrificava a questão do estilo de vida, a qualidade de vida durante o dia. Tem pessoas que não têm problema nenhum com isso, a pessoa acorda, depois consegue dormir, eu já não conseguia dormir, não conseguia pensar durante o dia, mas acabava o dia. Então, os índices americanos, por a Bolsa Americana abrir, no momento está 10h30, tem épocas do ano que está 11h30 da manhã, nesse momento está 10h30, é um horário tranquilo, que eu já fiz o que eu gosto, fiz minha atividade física, meu pré-mercado. Cara, tô mais tranquilo, sento ali, 15 minutinhos, pronto. Então, os índices americanos foram os escolhidos, né, para aplicar a esse setup. São voláteis nesse momento de abertura e tem ótima liquidez. E o spread também são bons, né, eles têm um spread bom, não são, às vezes, existe índice, principalmente na parte asiática, tem índice que, às vezes, devido à falta de liquidez, né, falta entre
contrapartes, compradores e vendedores, acaba espaçando esse spread e acaba não ficando muito atrativo. Então, os índices americanos eles têm esse bom desempenho de spread reduzido, consequentemente, como scalp, você tem que buscar operações rápidas, o spread tem um peso muito grande. Então, quanto menor o spread, mais eficiente ele vai ser para esse tipo de operação. Tá joia? Como que eu desenvolvi o 15X? É a forma que eu desenvolvo todo o setup. E o porquê, que vocês vão entender o porquê que eu estou demorando para apresentar para vocês esse setup. Tá joia? O mesmo aconteceu com o método TimeFlow, tá? Primeiro, tudo que eu faço para mim. Tá? Eu não faço pensando no comercial. Que eu vou vender. Não, eu faço para mim. Deu certo para mim, eu validei para mim, como todas as ferramentas, né, que a Unitrader tem hoje, eu desenvolvo pensando na minha eficiência, na minha produtividade. Então, tem o Smart Trade, né, o EA lá. Aquele EA, o que ele faz? Ele faz eu tirar o emocional. Isso foi muito mais produtivo. Eu tenho o price movimento, eu tenho o sentimento. Então, são todas ferramentas que me auxiliam na minha eficiência. Só que eu preciso testar essas ferramentas e não é do dia para a noite. Eu tive ideia, amanhã está pronta. Cara, leva meses, tem ferramentas que levam anos. E o método 15X, mesma coisa. Eu observei alguns padrões que se repetem, alguns padrões que se repetiam, e aí eu fui para o backtest. Como é que eu faço o backtest? Eu faço um backtest de anos, primeiro visual. Então é tempo, pessoal. Imagina assim, para você desenvolver um setup, vai tempo. Aí se você vê. E o setup, quando a gente desenvolve ele, principalmente na parte visual, a gente tem que tabular ele, né? Porque imagine você fazer visualmente lá 5 anos e você não tabular. Se ficar na tua cabeça no outro dia, eu já esqueci. Então você tem que ir indo dia por dia no Excel e tabulando, isso daqui deu tantos pontos, isso daqui não deu, isso daqui deu stop, tantos pontos, e vai tabulando. Só que aí tem um grande problema. Qual que é o problema? Por exemplo, principalmente scalp essa estratégia, quando a gente faz um backtest visual e o mercado ele andou 2.000 pontos a favor. Só que antes dele andar 2.000 pontos a favor, ele andou 3 contra. E o seu stop era de 1.000. Aí você não sabe, porque o gráfico já está pronto. Você não sabe se ele andou primeiro no seu take, depois voltou e depois voltou novamente, ou se ele te estopou e depois ele foi para o teu take. Partindo desse princípio, eu penso na pior situação. Tá? Então, quando eu for mostrar resultados lá de backtest no workshop, vocês têm consciência disso. Cara, esse backtest, esse resultado pode ser melhor. Pode, porque eu peguei as piores, eu sempre coloquei a pior situação. Se teve esse exemplo que eu falei para você, eu já penso, não, ele primeiro foi no stop, depois que ele foi negativo. Essa operação foi negativa. Eu contabilizo ela como negativa. Mas você não tem como fazer um backtest visual? Tem também. Tá? Só que eu prefiro, uma forma mais rápida, fazer e jogar ela pensando na pior situação, tá? E me dá mais conforto do que eu perder um pouco mais de tempo e ir lá buscar aquele período ali. Então eu já jogo, porque se ela me mostrar com um percentual de acerto acima do que perdeu, meio fazendo isso, ela já é vencedora, tá? Porque ainda existe a margem que aquela operação que foi negativa fosse positiva. E após isso, após que eu fiz todo esse trabalho de 5 anos de backtest visual, voltando o gráfico, dia a dia, mensurando, fazendo apontamento, eu vou para a conta real. Eu vou para a conta real. Outro detalhe também desse backtest visual. Às vezes, vamos imaginar que você buscou 2.000 pontos e o gráfico andou exatamente 2.000 pontos. Eu não considero como positivo. Por quê? Porque às vezes o spread não deixou pegar o take. Tá? Porque a gente sabe que tem um spread de X pontos, 100, 200, 300, dependendo do momento, a gente não sabe. Então, também, este exemplo, eu penso na pior situação. Eu penso na situação que, cara, apesar de ter dado 2.100 pontos e o meu alvo era 2.000 pontos, essa operação foi estopada. Legal? E aí, feito isso, pessoal, eu vou para uma conta real. Aí que leva tempo. No mínimo 6 meses. Então, estou há 6 meses testando em conta real, adequando, adaptando. E por que a conta real, Alexandre? Por que você não faz em conta demo? Porque conta demo, a liquidez é infinita. A liquidez é infinita. Na conta real é diferente. E normalmente eu gosto de trabalhar com contas grandes, né? Com contas maiores, com valores maiores.
Por quê? Para trabalhar com lotes maiores, para ver se o mercado vai absorver aquilo. Então, esse é um ponto que eu valido. Então, só nesse teste, pessoal, existe um investimento alto. Esse dia eu mostrei para os alunos ali quanto que foi perdido de dinheiro para validar. Porque você tem, no começo, até você ajustar, você perde. Até ajustar, até acertar ali. Então, existe todo um investimento por trás do desenvolvimento de qualquer estratégia. Lembrando que o método, então, o workshop do método X começa dia 4/10, 4 de outubro, primeira aula, segunda aula, 6 de outubro, terceira aula, 7 de outubro e a quarta aula, 11 de outubro. Tá joia? Aí, dia 11 de outubro, a gente faz o lançamento, né? Do método 15X, quem tiver interesse, quem gostou ali, continua, senão vai pegar um método, eu vou ensinar um setup ali, né, que vai ganhar dinheiro, eu vou ensinar ali, vocês vão ter estratégia ali para ganhar dinheiro ali, aquele sistema ali, e boa, né, então de qualquer forma vai ganhar algo aí no workshop. Então, qualquer dúvida, informações que vocês queiram aí, pode estar mandando para o suporte@unitrader.pro.br, que a gente vai estar respondendo. Não deixe de acompanhar o Instagram, pessoal. O Instagram ali, @unitraderbr, né? Diariamente, eu e os meus alunos estamos postando informações. No YouTube, também acompanhe ali, para quem não tem o cadastro no YouTube, a Unitrader, né? Faça o cadastro, ative o sininho ali para estar recebendo ali de última mão todo o conteúdo que a gente vai postando. Joia? Pessoal, então, um forte abraço. Obrigado aí pela atenção, pela disponibilidade de vocês. Fiquem com Deus e até a semana que vem.